Salve, meus amigos! Voltamos e agora vamos fazer aquilo que todo concurseiro gosta: exercícios. Vamos ver agora algumas questões que cobraram o assunto racismo. Vem comigo aqui, vamos direto logo para a primeira questão. Olha só: concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, cargo escrivão de polícia. Olha como esse assunto foi cobrado. Olha lá. O sujeito que dispõe em seu estabelecimento comercial regra, recusando ou impedindo o acesso. Olha só os verbos, cuidado com isso, ó, impedindo o acesso. Olha só, recusando. Lembra nas aulas que nós falávamos sobre esses verbos que caracterizam segregação. Cuidado com isso. Diz lá, impedindo o acesso a estabelecimento, negando-se a servir, atender ou receber clientes ou compradores em razão de raça, olha os elementos aí, ó, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Cometerá o delito, meus amigos, questão direta, tá? Vamos ler as alternativas. É crime de calúnia? Não. Esse crime não é de calúnia, ele não está imputando um fato sabidamente falso à vítima aqui no caso. Não, nada disso. Ele está segregando, ele está marginalizando aqui a vítima. Letra B, contra a relação de consumo, completamente errado. De racismo, sim. Nós estamos direto aqui, meus amigos, no artigo 5º, da lei de racismo. Tudo bem? Ele vai segregar, né, marginalizar a vítima, né, impedindo seu acesso ao estabelecimento ou não servindo, não atendendo devido a esses elementos de preconceito, virtude de cor, etnia, religião, procedência nacional, caracterizando assim crime de racismo para efeito da lei. Letra D, injúria preconceituosa? Não, ele não está atribuindo qualidade negativa. De homofobia? Também não. Então, a primeira questão muito simples, mas já serve como uma boa revisão. Vamos para a segunda questão. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Questão aí dizia o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela criminalização de homofobia e transfobia, considerou o quê? Então, agora, essa questão aqui, ela já vai requerer do aluno um conhecimento sobre aquela decisão do ano de 2019, naquele mandado de injunção, o 4733, bem como a ADO número 26 daquele ano de 2019. Então, bora ver as alternativas aqui. Diz lá na letra A, a tipificação dos delitos contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero prescinde de nova lei, diante da aplicabilidade da Lei 7716 aos casos análogos. Na verdade, meus amigos, quando o Supremo julgou, ele condenou o Legislativo em uma hora e aí deu aquela interpretação permitindo que esses dois elementos, quando há segregação ou incentivo à segregação em relação à homofobia ou transfobia, né, com elementos aí que caracterizavam segregação em relação à identidade de gênero ou orientação sexual, ele entendeu que a lei de racismo contempla também esses elementos, apesar de não estar expresso lá no artigo 1º. Mas ele fez uma interpretação conforme e disse o seguinte, que o elemento raça ele tem uma dimensão social, alcançando tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero e, portanto, possível de aplicação para a lei, em relação à lei de racismo para efeito legal. Até que o legislativo, o poder legislativo, que tem essa competência de inovar no ordenamento jurídico, edite lei, né, contemplando essas duas formas também de preconceito, também de atos discriminatórios em relação à identidade de gênero e orientação sexual. Mas em nenhum momento ele disse que prescinde de nova lei, até porque não está lá. Então vai precisar sim que o legislador ele faça seu papel e contemple essas duas formas de preconceito, essas duas formas de discriminação. Além de outras que ele pode também inserir no artigo 1º, porque está incompleto. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então a letra A está furada,
Letra B, o texto constitucional carece de mandado de criminalização contra a discriminação homofóbica e transfóbica, razão pela qual se deu interpretação extensiva, olha só, à Lei 7716 de 89, que é a Lei de Racismo, para abarcar os crimes resultantes de homofobia e transfobia. Meus amigos, a letra B, ela também está errada porque o texto constitucional não carece de mandado de criminalização, muito pelo contrário. O mandado de criminalização está tanto no artigo 5º, inciso 41, como no 42, especificamente ali no 42. Mas no inciso 41 ele é expresso, que o Constituinte definiu como diretriz que o Brasil rechaçasse qualquer forma de discriminação ou ato preconceituoso. Essa é a interpretação que se extrai do artigo 5º, inciso 42, bem como do inciso 5º, inciso 41, bem como do 42. Então não carece não de mandado de criminalização, muito pelo contrário, está bem expresso na Constituição. O que falta é o legislador legislar e contemplar essa forma de preconceito, tanto em relação à orientação sexual e à identidade de gênero, como outras formas de preconceito que porventura não estão no artigo 1º da Lei de Racismo. Letra C, vamos avançar. Ele diz: a extensão da tipificação da Lei 7716 aplica-se com efeitos retroativos à discriminação homofóbica e transfóbica, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito. Não, o Supremo não decidiu isso. A aplicação em relação aos casos que tenham preconceito, né, fatos que tenham como preconceito em relação à identidade de gênero ou orientação sexual é a partir da interpretação da decisão do Supremo para frente. Tá? Não vai alcançar fatos pretéritos. Tá? Não foi isso que foi decidido naquele julgamento. A letra C está errada. Letra D. Se dessume da leitura do texto constitucional um mandado constitucional de criminalização relativa à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, à luz dos tratados internacionais de que o Estado brasileiro é parte. Isso aqui está muito certo, letra D é o nosso gabarito. Essa questão ela já é uma questão que o candidato precisava do conhecimento desse julgado, tudo bem, para ele poder fazer aí as comparações e marcar a alternativa correta. Já não era uma questão tão direta essa segunda questão. Tudo bem, a letra E, o dever de legislar sobre o tema decorre de compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no combate à discriminação homofóbica e transfóbica, apesar da ausência de mora institucional do Congresso Nacional. Muito pelo contrário. Apesar da ausência, não, quando o Supremo julgou esse caso, julgou e condenou o Legislativo em mora, sim, pelo lapso temporal da realização da inovação legislativa, ou seja, de uma lei que vem inserir essas formas de preconceito, tanto em relação à identidade de gênero, como em relação à orientação sexual e outras formas que se possa pensar que também deve ser rechaçada pelo Estado, né? E em relação ao dever de legislar sobre o tema, de decorrer de compromissos internacionais, verdade, decorre de lá, porque o Brasil é signatário de uma série de tratados e convenções, mas a nossa Constituição também, artigo 5º, inciso 41, bem como 42, a gente consegue interpretar facilmente de lá de que o Constituinte determina ao legislador infraconstitucional que ele edite a lei para rechaçar e prevenir qualquer forma de preconceito. Não é só em decorrência dos compromissos internacionais. Também, mas não é só. Tudo bem? Então a letra E está furada, o nosso gabarito da segunda questão. Letra D de dado. Vamos avançar aí e vamos para a terceira questão. A terceira questão, né, é objeto aí do concurso de delegado de polícia do estado de Pernambuco, ano 2022. No que se concerne, terceira questão, no que se concerne a disposições estabelecidas na lei e decisões do Supremo acerca de crimes nela previsto, assinale a opção correta. Veja que aqui eu também vou precisar de conhecimento sobre jurisprudência, não só conhecimento da lei. É porque ele fala de indecisões do Supremo Tribunal.
Vamos ver a letra A aí, na terceira questão, diz lá: em decorrência da vedação constitucional, não será concedido liberdade provisória, olha só, liberdade provisória a presos em flagrante por prática de racismo com ou sem fiança. Fiança. Meus amigos, o que está errado aqui? Muita coisa, né? Primeiro, não está na Constituição a vedação em relação à liberdade provisória. Em relação ao tocante aos crimes de racismo, o que se extrai da Constituição é a vedação. Qual a vedação, Anderson? De fiança, né? Os crimes são inafiançáveis, isso é verdade. O Constituinte ainda definiu que os crimes são imprescritíveis e apenado com reclusão. É isso que definiu o Constituinte, né? Definido lá na Constituição e servindo esse dispositivo como um verdadeiro mandado constitucional de criminalização. Mas em nenhum momento ele vedou a liberdade provisória com ou sem fiança. Até porque fiança não pode. Então tá já estava errado aqui, tá? Aliás, aqui. Com fiança não pode. É possível sim liberdade provisória sem fiança. Tudo bem? O juiz, analisando o caso concreto, verificando que é possível o agente criminoso que praticou em tese um crime de racismo responder em liberdade. Ele concede liberdade provisória sem fiança, né? Porque não cabe fiança conforme o texto constitucional. Tudo bem? Então a letra A está muito furada. Letra B, terceira questão, letra B. Admite-se a substituição da pena privativa de liberdade, a PPL, pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, se preenchidos os requisitos do Código Penal. Meus amigos, isso aqui é bem verdade. Não há nenhum problema em converter, né? Você aí substituir, na verdade não é converter, é substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que seja aí, preencha, né? Seja satisfeito as condições do artigo 44 do Código Penal, né? Que vai preencher aqueles requisitos do artigo 44. Se o agente criminoso preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que versa sobre a possibilidade de concessão, né, na verdade, substituição, porque as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. Não é convenção, não. Tá? O que, na verdade, aqui é uma substituição, porque as penas restritivas de direito são autônomas e elas substituem as penas privativas de liberdade quando possível. Tudo bem? Quando possível. Se caso preencha os requisitos do artigo 44, né, e não tenha nenhum tipo de vedação, é possível a concessão. Em relação aos crimes de racismo, não há nenhum problema, até porque os crimes de racismo não exigem, por exemplo, que seja praticado mediante violência ou grave ameaça. É possível praticar um crime de racismo com violência? É possível. Mas os tipos penais ali, os diversos tipos penais, não exigem como elemento constitutivo do tipo esses dois elementos, violência ou grave ameaça. E o artigo 44, um dos requisitos é exatamente esse. Não praticar o crime não pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. A pena a pena definitiva não pode ultrapassar 4 anos, e a maioria dos crimes aí, alguns crimes de racismo, a pena varia de 2 a 5, tem de 1 a 3, enfim. Então, no final, é possível que a pena seja menor que 4 ou até igual, né? Possa ser, e aí já preenche o segundo requisito, e o terceiro requisito é aquele de caráter subjetivo, que vai analisar a prognose do agente criminoso. Tudo bem? Preenchidos esses requisitos, é possível sim a concessão. Então, letra B, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direitos, se preenchidos os requisitos do Código Penal, especificamente o artigo 44, é possível. Letra B está muito certa. Vamos avançar, meus amigos. Letra C. Se os crimes previstos nesse dispositivo legal
forem praticados por servidores públicos, por servidor público no exercício de suas funções, a perda do cargo é efeito automático da condenação. Isso aqui está muito errado. É bem verdade, meus amigos, que tem a previsão aí no artigo 16 da Lei de Racismo, tendo como efeito extrapenal da condenação, é possível a perda do cargo público por agente público que porventura praticou o crime, os crimes de racismo previsto em lei. É possível a perda do cargo. Só que o artigo 18, ele define que essa perda do cargo, ela não é automática. O que significa isso, Anderson? Quando a perda do cargo público em relação a agente público, que também é agente criminoso e praticou um crime, ele diz que o efeito não é automático. Significa, meus amigos, que o juiz ele precisa motivar a decisão dessa perda do cargo público. Ele pode, na sentença, colocar como efeito extrapenal da condenação a perda do cargo? Ele pode, o juiz pode, mas ele tem que motivar e dizer o porquê ele também quer aplicar esse efeito extrapenal da condenação, além do efeito principal, que é a condenação propriamente dita. Tudo bem, meus amigos? Então a letra C está errada por quê? Porque ele diz que o efeito é automático. E o efeito não é automático nos termos do artigo 18 da Lei de Racismo. Tudo bem? Vou colocar aqui artigo 18. Beleza? Letra D. O crime de racismo é imprescritível. É verdade isso. Os crimes de racismo são imprescritíveis, porque são vários. É punido com reclusão. É verdade também. Isso aqui eu extraio da Constituição. Devendo as condenações decorrentes de sua prática serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Não, essa parte final está errada. Antes e por quê? Meus amigos, hoje, em relação a cumprimento de pena, qual é o regime que o agente criminoso vai iniciar o seu respectivo cumprimento de pena? Hoje, independentemente do crime, ele vai seguir o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Anderson, até mesmo nos crimes de racismo, até mesmo, meus amigos, nos crimes hediondos. Ainda não é tema aqui, mas eu já vou adiantar. Até mesmo nos crimes equiparados a hediondo, como tortura, terrorismo e tráfico. Até mesmo nesses crimes, tanto nos hediondos como nos equiparados hediondos. Em relação ao cumprimento de pena, o cumprimento inicial de pena, segue-se hoje o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Decisão aí, em relação a este comentário, é decisão do Supremo Tribunal Federal, tema pacífico nos tribunais superiores. Beleza? Então a letra D está muito errada. Tranquilo? E a letra E, o conceito de racismo, segundo os tribunais superiores, olha só, o conhecimento que ele está buscando, não é só a letra fria da lei nessa questão, não engloba condutas homofóbicas, dada a inexistência de previsão legal nesse sentido. Está errado, sabemos que o Supremo julgou e entendeu sim que condutas homofóbicas, transfóbicas, baseado na orientação sexual e na identidade de gênero, ou seja, preconceitos em relação à orientação sexual, preconceito em relação à identidade de gênero, são crime de racismo para efeitos legais. Tudo bem? Então a letra E também está errada. O nosso gabarito aqui deu letra B de bola, questão boa, já não era uma questão também direta, concurso de delegado de polícia do estado de Pernambuco. Banca CESP, ano 2022. Cuidado com isso, questão muito boa. E pode, esse estilo de questão pode se repetir no seu concurso. Fica ligado aí, você não vai errar essa questão. Vamos para a quarta questão agora. Quarta questão aqui é da casa, né? A quarta questão caiu no nosso concurso aqui, da Polícia Civil do Estado do Pará. O cargo aí, de investigador, ano 2021, banca AOCP. O que dizia essa questão? Diz lá, Adolfo, objetivando a divulgação do nazismo, distribuiu pelas ruas de seu município, olha só, objetivando a divulgação do nazismo. Anderson, que crime é esse, hein? Divulgação do nazismo. Como é que ele pretendia divulgar o nazismo? Distribuindo pelas ruas de seu município distintivos e ornamentos, utilizando a cruz suástica.
olha só, veja qual era a finalidade do agente. A finalidade do agente era a divulgação. Tá bem aqui, ó. Expresso a divulgação ó, só um momento aqui. Olha aqui, expresso a finalidade de divulgar. Eu estou falando aqui, meus amigos, do crime do artigo 20, parágrafo 1º da Lei de Racismo. Tudo bem? Cuidado com isso. Artigo 20, parágrafo 1º da Lei de Racismo. Tranquilo? Aí ele diz, diante do caso hipotético exposto, bem como considerando as disposições da lei, Adolfo, se condenado, estará sujeito a uma pena. Meus amigos, esse tipo de questão é aquele tipo de questão, ou você leu o crime, e aí, eu acho covarde esse tipo de questão. Todo respeito à banca, mas está exigindo aqui o conhecimento da pena. Então, meus amigos, aqui é o seguinte, ou tu conhece o crime e a sua respectiva pena, ou tu vai errar a questão, ou tu vai chutar. Então, é aquele tipo de questão e tipo de banca que exige esse conhecimento, inclusive, da pena. Eu falei isso na aula de tortura, meus amigos. A lei de tortura tem que saber as penas, causa de aumento, qualificadoras, enfim, tá? Tem que saber muito isso aí. Já não é tão comum na lei de racismo, mas nós trouxemos uma questão para ver que a banca pode cobrar de qualquer forma, de qualquer jeito. E aqui ela cobrou a pena. Se eu não tiver conhecimento de que o artigo 20, parágrafo 1º, que vai trabalhar esse crime, que é a vedação, a divulgação da doutrina nazista, está previsto no parágrafo 1º, e se eu não souber que essa pena é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, eu não consigo acertar essa questão. Aí como é que eu poderia fazer essa questão, Anderson, se eu não soubesse que a pena é de 2 a 5 anos? Meu amigo, vai tentar fazer por eliminação, que não é o mais indicado. Por exemplo, letra A, não tinha como marcar a letra A antes, por quê? Porque, olha só, pena de detenção? Não, na lei de racismo não tem essa pena. Não tem previsto essa pena de detenção. Tudo bem? Então já está furada a letra A. Letra B, detenção? Não há previsão de detenção, a pena de reclusão. Tudo bem? A pena é de reclusão. Tem uma ressalva ali no artigo 4º, parágrafo 2º da lei de racismo. Cuidado. O artigo 4º, tem que conhecer isso também, viu? Artigo 4º, parágrafo 2º, traz uma pena que para muitos não é pena, é uma sanção administrativa. O estranho é porque está no artigo 4º, que versa sobre um crime, e está em um parágrafo, que é o parágrafo 2º da lei. Então lá, a pena não é de reclusão, incrível, né? Muito criticado pela doutrina. A pena prevista lá é de multa ou prestação de serviço à comunidade. É uma pena alternativa, inclusive a multa. Né? Pena alternativa e multa. Né? Ou seja, então, tem a previsão nesse parágrafo 2º de multa, bem como penas alternativas. Não está falando sobre pena de reclusão. É estranho, muito criticado pela doutrina, mas cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º. Fora essa observação, os demais crimes, todos são apenados com reclusão. Então não dava para marcar a letra A, não dava para marcar a letra B. Aí eu ficava com o quê? Com C, D e E. Que todos estão falando de reclusão e aí não tem jeito, meus amigos. Tinha que saber que a pena do parágrafo 1º é de 2 a 5 anos. Então aqui, letra D seria o nosso gabarito. Tudo bem? Tipo de questão que realmente traz dor de cabeça para o candidato é quando ele pede a pena no seco, como foi feito aqui nesse concurso da Polícia Civil. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos para a outra questão. Quinta questão. A quinta questão diz, a Lei 7716 de 89, que define os crimes, né, resultantes de preconceito, raça e cor, etc., prevê, olha só, expressamente no seu artigo 16, a possibilidade do servidor público, olha lá, a possibilidade do servidor público, diz, ter 30% dos vencimentos anuais revertidos para a constituição de um fundo de combate ao racismo e outras formas de discriminação. Não tem previsão disso, meus amigos. O artigo 16 vai trabalhar a previsão de perda do cargo como efeito extrapenal da condenação. Letra A está muito errada. Letra B, ser suspenso do cargo. Não é suspenso, não é a perda do cargo mesmo. Sabendo que pelo artigo 18,
esse efeito não é um efeito automático. Letra C, perda do cargo, função pública. C é o nosso gabarito. Pode anotar aí, é o artigo 16, como ele falou aí, né, da lei de racismo. E quiser combinado com o artigo 18, esse efeito não é automático. Mas a questão não pedia isso, só é uma revisão que a gente está fazendo. Letra D, suspensão do cargo, não é a perda mesmo, ser removido do contato com o público. Muito errada a letra E. Quinta questão, uma questão fácil, mas eu precisava desse conhecimento do artigo 16. Tudo bem? Sexta questão. Sexta questão também é aqui do nosso estado, caiu no concurso da Polícia Militar do ano de 2021, a banca era IAD. Dizia a questão, a lei 7716 de 89 dispõe acerca dos crimes resultantes de preconceito, criminalizando uma série de condutas. É bem verdade, tem uma série de crimes na lei. Com base nisso, suponha que um professor da rede pública, olha só, estadual, impeça um aluno em razão da etnia, de sua etnia, ingressar em estabelecimento de ensino público, considerando essa situação, conforme disposto da lei, essa é a alternativa correta. Veja que o comportamento segregatório aqui é praticado por um professor da rede pública. Tudo bem? Aqui na sexta questão. E nós falamos sobre esse crime. Lembra que eu falei nas aulas? Nós falamos sobre esse crime aqui que está no artigo 6º da lei. Tá? Esse artigo 6º ele cai, ele é cheio de observaçõezinhas. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Vamos continuar. Nesse caso, o professor poderá, olha só, ser condenado por crime disposto na lei supracitada e, como efeito dessa condenação, poderá perder seu cargo por decisão motivada na sentença. Veja que alternativa boa, e aqui muita gente ficava na dúvida, porque ele trabalhou sempre poderá, olha só. Nesse caso, o professor poderá ser condenado, alguns diziam não, aí deveria ter a expressão deverá e não poderá. Não, meu amigo, está certo. É poderá ser condenado por crime disposto na lei, a supracitada, e como efeito da condenação, poderá perder o seu cargo por decisão motivada. Por que antes poderá e não deverá? Porque o efeito não é automático. O juiz precisa motivar a decisão. E se ele entender que, como resposta estatal, além da pena aplicada, também deve perder o cargo público, ele tem que motivar a decisão, lembrando que o efeito da perda do cargo, que é um efeito extrapenal, não é automático. Olha, vê quantas questões nós comentamos isso. Várias questões nós estamos fazendo aqui e muitas questões cobrando esse assunto. Então, obrigação do aluno aqui, meus amigos, é um conselho, uma sugestão de amigo. Leiam o artigo 16, leiam o artigo 18 da lei de racismo. Então, a letra A já era o gabarito. De cara. Olha como é que tu conclui aqui. Pela literalidade do artigo 16 combinado com o artigo 18. Tudo bem? Onde está o 18 aqui, quando ele fala que tem que motivar a decisão? Porque o efeito não é automático. Tudo bem, a letra A está muito certa. Muita gente na época não marcou essa letra A, ficou na dúvida. A questão era direta. Bora tentar fazer as outras agora, ver se a gente conseguia chegar na conclusão. Mas a letra A está certíssima, era o gabarito oficial desse concurso. Letra B. No caso mencionado, não se observa a ocorrência de nenhum crime. Pelo amor de Deus, o cara que marcar a letra B. Claro que há crime. Porque o professor, no exercício da função, ele segregou e impediu o ingresso desse aluno no estabelecimento público em virtude de sua etnia. Isso é preconceito, isso é crime de racismo, porque houve uma segregação a esse aluno. Então, a letra B está muito errado. Letra C, nesse caso, o professor poderá ser condenado por crime disposto na referida lei, ok? E como efeito dessa condenação, perderá automaticamente seu cargo. Não, meus amigos, não é automático. Artigo 18, letra C, furada. E letra D, no caso descrito, o professor poderá ser condenado por crime disposto na referida lei, ok? Mas terá sua pena reduzida por ter cometido no exercício da função. Muito pelo contrário. Hoje, né, pela atual legislação do crime de racismo, a modificação recente aí, de 2023, dada pela Lei 14.532 de 2023,
Eu tenho agora a previsão de causa de aumento no artigo 20b. Vou até colocar aqui o artigo, aqui embaixo, o artigo 20b prevê uma causa de aumento quando o agente criminoso é agente público e pratica o crime no exercício da função ou a pretexto de exercê-lo. Essa causa de aumento está variando aí de 1/3 até a metade. Tudo bem? Aí ele diz que será reduzido, muito pelo contrário, estará sujeito a essa causa de aumento variando de 1/3 a metade, porque foi praticado por um servidor público, um agente público, no exercício da sua função pública. Então tem que ter uma resposta estatal mais gravosa. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Fizemos aí algumas questões da matéria que nós vimos recente, a lei de racismo, observando aí como cai, de que forma as bancas cobram. Nesses exemplos que nós vimos aqui, já dá uma ideia de como deve ser seu estudo dirigido para essa legislação. Nós vamos ficando por aqui, voltamos em breve com outra legislação, com outras questões referente a outras legislações. Agradeço desde já a confiança. Fiquem todos com Deus. Bons estudos. Tchau.